Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. E depois leremos o versículo de número 33. Apenas estes dois versículos. Aqui é a continuidade do Sermão da Montanha. E nós queremos aprender com uma lição maravilhosa que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e o título dessa mensagem é O Exemplo das Aves do Céu. Vamos ler o texto que diz assim, ó: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco. Tão bom estar na tua presença. Fala-nos como o Senhor falou a Abraão, como a um amigo. Que o Senhor faça nos entender e compreender a tua palavra. Que possamos realmente, ó Deus, absorvê-la. Que ela seja parte de nós, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, agradecidos, amém, e graças a Deus. Há uma frase muito conhecida nossa, a qual eu queria tomá-la nessa noite emprestada, para formar uma outra frase que expressa o que o mundo globalizado, o mundo competitivo, pensa sobre o homem. Diga-me o que fazes, e eu te direi quem tu és. A versão original dessa frase é: diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Mas emprestando essa frase, eu tenho aqui a ousadia de montar uma frase nessa noite para dizer para os irmãos o que o mundo pensa. Hoje em dia o mundo dá mais valor, a sociedade dá mais valor para o que o homem faz, não para o que o homem é. Tanto é verdade que se um homem tem o dito, entre aspas, sucesso financeiro e profissional, não importa o que ele faça, não importa a sua índole, não importa o seu caráter, não importa como ele trata a sua esposa ou seus filhos, o que importa é o que ele tem, o que importa é o que ele faz, o que importa é o acúmulo de bens materiais que ele possui. O sucesso. Não importa por quantos casamentos ele já passou. Não importa quantas vezes ele já foi preso. Não importa a sua ficha criminal. Importa o que ele tem e é o que ele faz. Essa é a regra do mundo. Naturalmente, para nós que somos filhos de Deus, essa frase, ela não deveria corresponder com a verdade. Porque nós não somos o que nós fazemos. Lembra que nós pregamos essa mensagem no dia 15 desse mês? Primeiro nós precisamos ser, para depois fazer. No reino de Deus é assim. Não é fazendo que nós seremos. Primeiro eu preciso ser. No mundo onde o indivíduo é o que produz, ele é o que faz, ele é o que tem. Isso não é de hoje, isso é de longas datas. Então o que ele consegue ajuntar, o que ele consegue ostentar financeiramente, materialmente falando, é o que dá o caráter, o valor que essa pessoa tem. E nós percebemos claramente em tudo isso, sutilmente, o que é material está tomando o lugar do espiritual. O que é passageiro tem se tornado mais o alvo nosso, do ser humano, daquilo que é eterno. Por isso Jesus ele vem propondo com simplicidade esse ensinamento que ele dá aos seus discípulos no alto da montanha, no alto do monte. A vida com quem pensa dessa maneira, com quem filosofa dessa maneira, não é vivida,
de uma maneira natural. A vida de quem está pensando em apenas acrescentar bens e posses nesta terra é uma vida de correria, é uma vida de troca de valores, é uma vida onde a pessoa se perde, mesmo tendo muito, ela não se encontra. Mesmo tendo muito, ela não é feliz. Mesmo despendendo de muitas coisas materiais, ela não consegue encontrar satisfação. Sempre há um vazio dentro da sua alma. E o que dá lugar à satisfação, que corrói a alma, é a ansiedade. O que destrói as emoções é o vazio que há. Porque o homem substitui coisas eternas com coisas passageiras. E a alma se corrói, a emoção fica corroída, e por último vai dar sinais no corpo. O corpo começa a expressar a sua doença, pelo fato de trocar Deus pelas coisas passageiras, pelas coisas transitórias. Para pessoas que pensam assim, meu amado, mais vale 4, 5 ou 6 horas em frente ao computador, ao televisor, do que meia hora ou 40 minutos de frente com uma pessoa de carne e osso. Não é assim que tem se resumido as relações nos nossos dias? A pessoa consegue ficar 4, 5, 6, 8, 12 horas em frente a um computador, em frente a uma televisão, mas ela não tem paciência de ficar meia hora ou 40 minutos conversando. Conversa é tão pobre, conversa é tão escassa, sabe, tirar a cadeira para fora. Quantos tem aquelas cadeiras de corda, assim, de plástico em casa? A gente sentar, colocar ela fora, principalmente nesse tempo de calor, e prosear um pouco, conversar um pouquinho, colocar as conversas em dia. Mas a televisão nos chama, o computador nos chama, e nós ficamos cativos a esses equipamentos, ao invés de termos alguns momentos de conversa. Isso é tão importante, isso é tão bom. Agindo assim, nós conheceríamos uns aos outros, falaríamos de sonhos, de planos, conheceríamos o coração, seríamos íntimos uns dos outros. Sabe outra característica dos nossos tempos? A carreira profissional, ela tem sido mais importante do que os filhos, do que o próprio casamento. Tenta-se trabalhar tanto a fim de dar o melhor para os filhos, só que o melhor que os filhos têm, sabe o que é? São pais. O melhor bem que um filho pode ter é um pai e uma mãe, que dão demonstração que se amam, que dão demonstração que se respeitam. Não importa o que vão comer, se arroz, feijão, ovo frito com ketchup só, não tem problema. O problema é ter junto à mesa o papai e a mamãe, orando a Deus, agradecendo pelo alimento que tem recebido. Isso é o que é mais importante. Tanto é verdade que a carreira profissional tem sido colocada em primeiro lugar, que cada vez mais as pessoas têm casado mais velhas, cada vez mais têm tido filhos com idade avançada, têm esperado para gerar. Cada um tem a sua programação, e não quero interferir na programação da família de qualquer um, desde que isso esteja sendo levado em primeira consideração, primeiro lugar, do que a vontade de Deus, do que o plano de Deus para a nossa vida. De não colocarmos o nosso egoísmo à frente de todas as coisas, mas que possamos entender, meu amado, que o relacionamento com Deus e com o próximo, e é o reino de Deus, é que vem em primeiro lugar. Quantas pessoas que não passam 2 horas assistindo um jogo de futebol? Porque o jogo de futebol demora 2 horas. Daí depois do jogo de futebol tem os melhores momentos. Aí tem aqueles camarada que fica comentando. Se o juiz tivesse dado esse pênalti, seria diferente. E aí coloca aí mais 1 hora em cima das 2 do jogo, são 3 horas. Mas se o culto a Deus demora mais do que 2 horas,
Parece que tem carrapato, formiga, percevejo, aranha, escorpião na cadeira. E a pessoa não consegue prestar atenção. Mas como que ela consegue ficar em silêncio e pedir que a esposa se cale, que os filhos se calem, desliga o telefone, que agora é a hora do meu jogo? 3 horas. E no culto a Deus, a pessoa se passa de 2 horas, ela já reclama do pastor. Como que pode isso, né? Aqui isso não acontece, em outros lugares, outros estados da nossa federação brasileira. O culto parece uma eternidade, pastor engoliu uma vitrola. O que deu no pastor hoje? Está falando sem parar. Todas as coisas aqui que são ditas, pegue, meu amado, para você, em nome de Jesus. É bênção para a sua vida. Amém, meu amado? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é o que nós fazemos que define o que nós somos. A nossa identidade reside no fato de onde estão dedicados as nossas forças, os nossos esforços, os nossos objetivos, onde está o nosso coração, qual é o desejo da nossa alma, o que nós buscamos com toda a intensidade da nossa vida. É isso que vai marcar quem nós somos, é isso que vai marcar a história da nossa vida sobre a face da terra. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: onde e o que você tem buscado enquanto você vive nessa terra? Aonde você busca as suas realizações? E o que você tem buscado enquanto você está vivendo e respirando sobre a face deste planeta? Qual é o foco das suas preocupações? Onde os teus olhos estão? Onde você tem dedicado a sua força, o seu vigor? Melhor é ser ou melhor é ter? E nós cristãos podemos incorrer nesse erro. Já falei aqui sobre isso. Nós tentamos fazer, inclusive até no ministério, na obra, fazer, para que nós consigamos ser. Não é assim. Nós somos filhos de Deus. E automaticamente o que nós somos vai aflorar. O que nós somos vai frutificar, vai aparecer no fruto. O que nós somos vai gerar fruto. E é pelo fruto que se conhece a árvore. Portanto, ser é o foco que nós devemos colocar os nossos olhos. Jesus, ele ensina aqui nesse texto, eu separei apenas esses 2 versículos aqui propositalmente. Versículo 26 de Mateus 6 fala sobre as aves do céu. E qual era a raça do passarinho aqui que Jesus estava falando? Ele generalizou as aves do céu. Pardal, que mais que voa? Arara, papagaio, andorinha, colibri, bem-te-vi, pássaro preto, que mais? Deus não especificou qual a raça da ave, mas ele colocou como se todas elas, mesma coisa. Jesus está falando sobre as aves do céu. E ele pede para que os seus ouvintes façam o que no versículo 26? A primeira palavra: observai. Meu amado, a gente aprende tantas coisas quando primeiro nós colocamos os nossos olhos e ficamos com a boca fechada e só aprendendo, só adquirindo informações para depois nós falarmos. Salomão escreveu o livro de Provérbios, deu muitas receitas e dicas e conselhos sobre isso. Deus nos deu quantos ouvidos? Quantos olhos? E quantas bocas? Uma. Observem, aprendam com as coisas simples, com as aves do céu. E aí continua aqui dizendo, versículo 26, o que elas fazem? Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiros, não fazem nada. Elas simplesmente vivem a vida que Deus deu a elas. Olhe para o seu irmão e fala assim: as aves sabem viver. Pergunta para ele agora, para o seu irmão, fala assim: você sabe?
Você está sendo carcomido de preocupações, de ansiedade com o dia de amanhã, com as contas do ano que vem, e você não está vivendo. Você não está vivendo um dia de cada vez. Você está deixando de viver, porque você não está observando as coisas simples que Deus proporciona. Oh, meu amado, pare para observar as coisas ao seu redor, as coisas simples. Comece a viver. Pare de andar ansioso, preocupado, porque esse texto está falando sobre isso. Não andeis ansiosos. Jesus, ele ensina que essas aves dos céus não produzem, elas não ajuntam, elas não são definidas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas possuem, porque elas não possuem nada. A única coisa que elas possuem é o dia de hoje que Deus deu a elas. Exatamente como eu e você. O que nós temos é o dia de hoje. O que nós temos é o agora. O que nós temos é esse instante. Aprecie esse instante. Aprecie as coisas simples da vida. A sua comida, comida dos pássaros, vem a cada novo dia. Elas não vão ao supermercado. Elas não, como dizem aqui, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. A comida dos pássaros, das aves do céu, é dada a cada dia. Assim como Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia. E é interessante nós vemos também, meu amado, que os ninhos, como é que são construídos os ninhos das aves? Elas mesmas que constroem. E quais são os materiais? Elas fazem financiamento na Caixa Econômica Federal para construir ninho, para depois ficar o resto da vida pagando, para acabar com as penas dela. Fica depenado de tanto pagar a conta. Por quê? Porque ela quer o registro banhado com ouro. Ela quer a hidromassagem. No ninho não tem nada disso, não. No ninho é simples. É materiais encontrados na natureza, simplicidade. O que nós estamos falando aqui é da simplicidade. Porque tem muitas pessoas que moram em palácios e vivem em depressão, querendo se suicidar, porque não percebem as coisas simples do mundo. Quando vão perceber é tarde demais, não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar o dia de ontem, irmão. O dia é aproveitado hoje, coisas simples. Coisas que estão disponíveis para nós, sabe por quê? Porque quem prepara é Deus. Tudo que nós temos é Deus que prepara para nós. Pare para pensar o que está por detrás da sobrevivência dos pássaros. Ou melhor, quem está por detrás da sobrevivência dos pássaros? O Senhor Deus. É Ele que cuida, diz o texto. Jesus diz que Deus, Ele cuida. O cuidado de Deus é que mantém a sobrevivência dos pássaros. E sabe qual é o recado que o Senhor deixa para nós nessa noite? Versículo 26 de Mateus capítulo 6, o final dele, a parte B, diz assim, ó: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se o que está de trás do sustento dos pássaros do céu é Deus, Jesus está falando, porventura, vocês não valem mais do que as aves dos céus? Ou seja, se Deus cuida dos pássaros, muito mais de você Ele tem cuidado. Diga glória a Deus, diga aleluia. O nosso foco, os nossos esforços devem estar direcionados, meu amado, para fazermos a vontade de Deus, a fim de que nós venhamos a agradá-lo, porque Ele tem cuidado de nós. Então o que nós devemos fazer é agradar a Deus, é obedecê-lo, é buscar fazer em tudo a sua vontade. Quando nós cuidamos e nos preocupamos com as coisas de Deus, sabe o que acontece? Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Se você entende, diga glória a Deus. O que as aves do céu fazem, que nós devemos aprender com elas. Vamos aprender com as aves? Primeira coisa,
As aves, elas acordam de manhã fazendo o quê? Cantando. O despertar de um novo dia. As aves, elas cantam pela manhã. E eu imagino que esse cântico das aves é um cântico de agradecimento, de louvor a Deus por mais um dia. E mais uma noite que elas descansaram. E mais um dia que Deus preparou. Enquanto muitos de nós acordamos correndo, estressados, saímos de casa e não lembramos de agradecer a Deus por uma noite bem dormida. Esquecemos de cantar um cântico ao Senhor pela manhã, um cântico da provisão divina, de mais uma manhã que nós despertamos vivos. Primeira coisa que a gente deve aprender com as aves é isso. Que lição, né, irmãos? As aves nos ensinando a adorar a Deus pela manhã, a adorar a Deus à tarde, a adorar a Deus à noite, a adorar a Deus em todos os momentos, cantar a Deus. O que faz a sua alma cantar, meu amado? O que faz a sua alma jubilar de alegria? Para as aves, é a certeza de um mantimento que já está preparado por Deus. Elas saem dos seus ninhos, dos galhos, e elas vão fazer a sua primeira refeição, na certeza que Deus já preparou. E sabe qual é a refeição das aves? Sementes, que Deus preparou. E elas não reclamam da semente. Agora, ao contrário de nós reclamamos. De novo essa comida. Nós olhamos para a televisão e vemos aqueles lanches, aquelas comidas apetitosas que nós comemos com os olhos, e nós olhamos às vezes para aquilo que tem dentro da nossa panela, e a gente fica com vontade de comer o que a propaganda mostrou, e a gente fica murmurando. Isso é pecado contra Deus, porque o que Deus preparou para nós é o que nós temos nas nossas mãos. Diga glória a Deus por isso. As aves acordam cantando. Como é que você acorda? Você acorda bem-humorado? Você acorda batendo no peito, mais um dia, glória a Deus, e vamos louvar ao Senhor. A gente já acorda com a cabeça quente, pensando um monte de coisa, sabe por quê? Isso é ansiedade. Nós não estamos sabendo aprender a viver. Precisamos aprender a viver. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as aves, elas vão despreocupadas e comem as sementes que Deus preparou. Tenha certeza no sustento. Elas não preparam café da manhã porque elas têm a certeza que Deus já preparou. Elas não correm atrás do comer, do vestir, como a Bíblia fala, como Jesus ensinou. Não andeis ansiosos. O corpo é mais importante do que as vestes. Porque se você não tiver corpo, adianta se vestir. Você estiver doente, adianta colocar outra roupa a não ser um pijama? Você vai ficar doente na sua casa de cama, internado de terno, de gravata, de vestido. Não vai adiantar. O corpo é melhor, a saúde é melhor. O alimento não é melhor do que o nosso corpo. Se nós não temos saúde, não temos prazer de comer, melhor que seja a comida. Viver ansioso, viver aborrecido, viver preocupado, reclamando da vida. E quando alguém descobre que a vida que ele teve era o que Deus tinha para ele, era algo bom, porque a vida é um privilégio para nós. Quando descobre isso, aquele que anda aborrecido, entristecido, mal-humorado, às vezes é tarde demais, não dá para recuperar. Às vezes quando a gente pensa que o alimento que a gente tem não vai dar. Muitos já passaram por situações difíceis aqui. Momentos complicados, momentos de escassez. E quando era o último bocado, Deus ele prepara. Às vezes chega uma pessoa na sua casa, de repente, e aí o que acontece? Não tem o alimento necessário, e Deus providencia. Porque Deus, ele é o Jeová Jirê, o Deus da providência. Então viva tranquilo. Olhe para o seu irmão e fala, irmão, fique tranquilo. Deus está cuidando de você. Assim como ele cuida das aves do céu. Outra coisa que eu aprendo aqui com as aves não produzem, simplesmente elas vivem. Amém, meu amado? Nós não somos o que nós produzimos. Nós somos o que somos pelo fato
de que Deus liberou do seu amor incondicional a nós. E sabe o que nós somos? Alvos do amor de Deus. Aponte o dedo para o seu irmão e fala: irmão, você é alvo do amor de Deus. Fala para ele: você não é o que você faz. Fala assim: você não é o que você deixa de fazer. Você é o que é pelo amor de Deus. Amém? Olha só o que João ele escreveu. Eu quero que você abra comigo em João 3,16. Eu sei que você tem isso decorado na sua mente, no seu coração, mas eu quero que você abra comigo em João 3,16. João escreveu assim, ó, as palavras que foram ditas pelo mestre. Porque Deus fez o quê? Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora João no capítulo 15, Evangelho de João 15, versículo 9. Você achou? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Agora Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ainda essas declarações de amor de Deus para com o homem são antigas. O amor de Deus para com o homem é antigo. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículo 3, o profeta registrou as seguintes palavras de Deus para o homem: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nada do que você faça fará com que você seja mais amado por Deus. Mas sabe, nós podemos demonstrar o nosso amor para com Deus, agradando, obedecendo, guardando os seus mandamentos, fazendo de tudo que nós podemos fazer, com todos os nossos esforços, com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, entendimento com toda a nossa alma, para que nós possamos agradá-lo. Demonstre o seu amor, porque Deus já demonstrou o amor dele. Na cruz, a cada dia, hoje, pelo fato de estarmos vivos, Deus demonstra mais uma vez o seu amor para conosco. Meu irmão, minha irmã, você vale muito mais do que um passarinho. Você vale mais do que as aves do céu. E para realmente nós demonstrarmos nosso amor para com Deus, eu termino no versículo 33 de Mateus 6. Vamos para lá. O que eu faço então, pastor, para viver, para agradar o meu Deus? Busque, ou o que está literalmente escrito aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, todas as demais coisas que nós necessitamos, o que vai acontecer? Vos serão acrescentadas. Quer agradar a Deus? Busque em primeiro lugar o reino. Foque em primeiro lugar o reino. Busque sem cessar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite tão especial, onde o Senhor nos ensina com as aves do céu. Que possamos, ó Pai amado, ter essas características que falamos aqui. Acordar pela manhã e te agradecer, cantar um cântico espiritual de gratidão, que nós possamos viver despreocupadamente, sabendo que o Senhor cuida de nós a cada dia, em cada situação, e que nós possamos entender que nós não somos amados pelo Senhor, ou deixamos de ser amados do Senhor por aquilo que nós fazemos. O Senhor nos ama e ponto final. Que possamos entender isso e viver a cada dia a sua simplicidade e o teor
da sua graça, da sua provisão, a sua intensidade, cada dia, de uma vez. Nós oramos a Ti agradecidos, ó Pai amado, por este ensino, por essa ministração do Teu Espírito aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor me ensinou nessa noite e que o Senhor também me ajude a praticar o que foi aprendido, em o nome de Jesus. Eu oro agradecido, amém, e graças ao Senhor Deus.